Pessoal, no programa de hoje, nada mais, nada menos que Roger Rocha Moreira, um ícone do rock nacional, fundador do Traje a Rigor. Roger, super obrigado, cara. Imagina que é isso. Antes da gente começar a entrevista, eu contava para o Roger um episódio que aconteceu com ele, isso por volta de 1980, onde o Roger queria montar uma banda de Beatles, é isso, Roger? Isso é. E aí eu lembro que você colocou um anúncio no jornal Primeira Mão, e dizia assim, exatamente, que precisava de um guitarrista para Beatles e Rolling Stones. Eu lembro de ter respondido esse anúncio, cara, eu fui a 2 ensaios de vocês, e no terceiro eu não fui. Né? Eu lembro que o Leospa, eu depois identifiquei quem vocês eram, porque o Inútil estoura em 83 com um single, né? E aí eu falei, pô, olha a oportunidade que passou, né? Isso, claro que não, é o que eu falo, eu não me habilitava a ser guitarrista do Traje, mas de alguma forma eu vi aquela coisa acontecer, né? Porque me parece que a pretensão mesmo era uma banda de bar. A gente na verdade queria tocar em barzinho só, e a gente começou a compor porque o mercado de banda de cover já estava lotado já. Tinha umas mesmas bandas que revezavam ali na Zona Sul, ali perto da Paulista e tal, e a gente não conseguia entrar ali naquele circuito. Daí nós soubemos que tinha banda já compondo, né? O próprio, quem acabou ficando no seu lugar foi o Edgar. O Edgar já tinha uma banda, ele já compunha. Extremamente bem sucedido, né? E a gente, quando viu, a gente estava dentro do negócio, né? Então, também foi bem isso, a gente estava fazendo a coisa certa na hora certa, né? Essa é uma pergunta, cara, porque, assim, naquele momento, a gente está falando de 1980, o cenário do rock and roll, você tinha na época, eu lembro o seguinte, você tinha alguns bares como o Acontece, de repente, o Woodstock, eram bares que tinham algumas bandas ali, que era meio que a máfia da noite, né? Exatamente. E realmente era difícil vazar. Né? E eu lembro, cara, que tinha o Lira, tinha o Madame Satã, o Carbono 14. O não o Traje ainda, mas quer dizer, o embrião do Traje, ele começou, então de fato ele encontrou espaço nessas casas. A gente começou com aquele negócio de grafitar o Traje a Rigor perto das casas onde a gente queria tocar. A gente tentava todas as casas. Todas, quer dizer, perto de onde a gente morava. Era até a Paulista, Largo 13 de Maio, Bexiga, Itaim e tal. E no Itaim nós conseguimos uma casa que gostou da gente, a gente ficou um bom tempo, chamava o Pierrot Lunar. Não existe mais. Aliás, nenhum dos lugares que a gente tocou existe mais. Normal. A gente tocou primeiro numa casa lá na Santa Amaro, chamava Deixa Falar. No Blackjack vocês tocaram? Blackjack. Eu acho que o Blackjack não deixou a gente tocar também. É mesmo? Também. Paulinho Heavy, tá ouvindo, né? Depois ele vai teve alguns lugares que mais tarde, depois convidaram a gente, que foram esses aí. Teve um na Pamplona também, que chamava alguma coisa a ver com Beatles, esqueci o nome. Comitados tocava ali, cara. Calabar, exato. Que foi onde eu vi primeiro uma banda tocando Beatles e eu falei, eu consigo tocar isso. Só que o Calabar era em outro lugar, não era esse na Pamplona. Mas enfim, acontece, essas coisas e tal. Aí começou a abrir pro ANI 44, que antes também tinha um outro nome que eu esqueci, mas começou a ter de leve assim essa coisa de não ser cover. Apesar que a gente era uma banda de cover, mas já enfiava algumas músicas nossas, né? Mas foi por aí, tinha uma espécie de máfia mesmo, eu esqueci o nome da maioria das bandas, o Comitato. Eu lembro porque o baterista era meu amigo. Rock Memory tá aí até hoje, cara. O Rock Memory, tinha um nome curtinho, mas enfim, os próprios integrantes dessas bandas trocavam e faziam outras bandas e só eles tocavam lá. Cara, assim, como eu te falei, com essa entrevista, eu queria tentar pegar um pouquinho da visão do músico mesmo, né? Eu fico imaginando, que naquela época, assim, vocês estavam num bar, e normalmente, sabe que até hoje é assim, quando estou na noite, as condições nunca são boas, continuam não sendo boas. Os copos são ótimos, mas o som não rola. Como é que foi, cara, assim, você assinou com a Warner, né? Vocês assinaram com a Warner, né?
você tinha uma fita demo? Isso aconteceu de fato? É muito verdade. Eu gravei uma fita demo e levei, ou a Warner apareceu porque de repente tinha o Penny Smith, né, que fazia um trabalho meio que buscar talentos. Foi. Vocês levaram uma fita? Como é que foi? Eu cheguei, cara, adorei, a gente foi gravar no estúdio do Placa Luminosa, juntamos um dinheiro, fomos lá gravar. A gente não tinha a menor experiência com o estúdio, inclusive foi um desastre a nossa gravação. E um técnico falou, bicho, volta outro dia, eu vou falar que deu problema na mesa, porque não saiu nada, entendeu? Não, e na hora falaram, não, vamos ligar as guitarras na mesa. A gente falou, mas é assim que faz? Não, é assim que faz, ficava aquele som limpinho, que não era o que a gente queria, né? Mas enfim, acho que era 8 canais só. Nós gravamos essa demo que a gente usava para levar nos barzinhos só. Falava, nós somos essa banda, toma fita e tal. Cover e autoral? Hã? Tinha cover e autoral? Só tinha 3 músicas autorais, uma era Zoraide, outra era o Chiclete, que era do Edgar, e tinha uma que chama Crescendo, que saiu depois no terceiro disco, que era só um barulho e tal. Então a grande maioria era cover. E a gente mandou também para o programa do Maurício Kubrusli, que era na Rádio Globo, o Excelsior, uma coisa assim, mas não chegou a tocar. Mas o Maurício Kubrusli foi também um dos jurados no Lira Paulistana, no projeto Boca no Trombone, né? E por essa época, acho que tinha no Rio já tinha Blitz, no Barão talvez, e o Pena saiu procurando as bandas paulistas. E ele chegou no Ira, o Edgar ainda tocava com a gente, e o Edgar avisou, olha, o Pena vai lá em casa tal dia. Daí eu fui também lá, ô Peninha, nós também temos uma banda, vamos tocar no Lira Paulistana, vai lá ver. Aí ele foi ver, gostou e levou. Então não teve muita coisa de mandar, não teve nada, de mandar demo para gravadora, essas coisas. Quer dizer, você estava na hora certa, no lugar certo. Isso, porque também tinha, por exemplo, o Premier estava gravando pelo selo Lira Paulistana, que era um disco independente, que independente na época era independente mesmo, fazia 1000 long plays, né, e você saiu aqueles 1000 long plays vendendo para quem você quisesse, entendeu? E eu não tinha pressa, eu falava, não, melhor a gente esperar, ver se alguém se interessa e tal, entendeu? Porque acabou acontecendo. E se pensar, foi um tempo muito rápido, de 81 a gente fez nosso primeiro show numa festa, numa casa lá. E em 83 saiu o compacto, fim de 81, começo de 83, foi bem rápido. Você né? falou de estúdio, né? Estúdio é sempre, eu acho meio pesadelo, apesar de ser meio gostoso. Quando você está ambientado é muito legal, mas gravar voz e gravar instrumento são coisas totalmente diferentes. É sofrido para você? É sofrido no sentido, não é sofrido, assim, é angustiante, tem que ficar bom aí, fica aquela coisa. Não, eu não tenho essa coisa, eu nunca toco 2 vezes igual, inclusive, entendeu? Então eu gravo e, sabe, quando eu gravo já tá mais ou menos o que eu quero que seja. Eu posso errar no pedaço e começa de novo, ou emenda. Hoje em dia tem essa facilidade de emendar, né? Antigamente não tinha. Mas a gente entrou no estúdio, o primeiro estúdio foi o do Tico Terpins, que era do... Que era o Zé Rodrigues, era a Voz do Brasil? Isso. Não é o Voz do Brasil que fica na Cristiana Viana. Ele ficava lá em Santa Cecília, numa quebradinha ali. Porque ele tinha o trabalho do joelho com o Zé Rodrigues e era o A Voz do Brasil, quando eles tinham ali um núcleo deles. Mas talvez esse seja antes. Acho que não chamava Voz do Brasil. Né? Era um estúdio bem pequenininho mesmo. Uma salinha que era a técnica, outra salinha para tocar e tal. E nós gravamos ali, sem saber direito como é que saía, né? Daí eu ouvi nas caixas grandes, tá bom. Né? Mas depois no disco ficou aquele som magrinho. Então, isso já era inútil? Inútil. Nós gravamos Inútil, Ricota e Nem Quer Tocar. Quando você compõe Inútil, cara, eu fiquei tentando pensar com a tua cabeça, o riff de entrada, você falou assim, chegou um dia que você falou assim, pô, isso aqui é forte, assim, é meio... O riff não é meu, pra falar a verdade. Eu queria um riff assim, aquele riff Satisfaction. Que foi o Edgar que fez, eu pedi pra ele, porque a música era só a base, a voz, né? Eu falei, olha, seria legal ter um riff no começo.
Aí ele fez acho que de cara, assim, não pensou É muito também sensacional, não. né, cara? Imaginar que o Richards compondo Satisfaction, 3 ou 4 notas que, né, dá todo o recado. Diz o Keith Richards que sonhou com aquilo, né? Acordou e gravou aquilo. Você acredita que o Paul falou que sonhou com Yes? Também, quer dizer, eu queria ter sonhos assim. Agora, Roger, assim, então estamos imaginando que ainda assim, quando você fala que o resultado, por exemplo, das primeiras gravações ainda eram aquém da expectativa, na hora que a Warner põe a mão no negócio, vocês dão de cara com Liminha, né? Primeiro com o Peninha, Primeiro com o Liminha, é. depois com o Liminha. Isso não inibiu também, porque isso que você falou, cara, a gente está tocando na noite, por exemplo, você tem aquela coisa do descompromisso, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, né? Você não está concentrado exatamente, né? Porque o cara fala com você, o cara te dá a mão, você pisa no pedal, aí falha o som, então. Aí chega no estúdio, cara, tudo entrega, né? Seja cantar ou cantar desafinado, ou tocar, não inibiu isso? Pra falar a verdade, eu nunca tive esse tipo de medo, assim, né? Pelo contrário, a gente fazia... bom, depois, quando eu tive estúdio em casa e tal, as demos costumam ficar com mais punch, com mais pegada, assim, né, do que depois quando você começa a ficar com muito cuidado. Então eu gravava, quando eu ia gravar, eu sabia mais ou menos o que eu queria, né, e a minha base eu gravei muitas vezes de primeira, assim, sabe? Foi meio... Gravou, pronto. E os produtores respeitavam isso? Ou tinha aquela pressão? Não, vamos gravar de novo, respeitava assim, ele também concordava que estava bom, né? O que eu estranhei foi, por exemplo, a primeira gravação, a gente queria entrar e gravar, eu vou ficar o dia inteiro gravando. Então ele, não, vamos comer agora, depois a gente grava. Vamos embora, né? Vamos gravar. E daí, não, primeiro precisa ajustar as guitarras, né? O que precisa ajustar a guitarra? Né? Sabe? Vamos trocar as cordas. Como? Essa corda só tem um meio, né? Então, essas coisas a gente não sabia, né? Então, e uma coisa ou outra a gente discutia. Por exemplo, mim que ia tocar, a gente já estava cansado do jeito que ela era. A gente queria dar um outro arranjo, mas não conseguia bem. O Liminha sugeriu umas coisas que a gente topou. Ela ficou um reggae, né? É um reggae, mas ela tinha, apesar de ser um reggae, a batida não era bem de reggae, sabe? Porque a gente não tinha muita intimidade com o estilo, né? Mas teve coisas, por exemplo, Liminha, não, vamos fazer assim, não, de jeito nenhum, ela é assim, acabou, entendeu? Então a gente discutia, não teve uma imposição, e isso era muito da nossa época, todo mundo queria, não, eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Você que não sabe. E no fundo a gente estava meio com a razão, porque o pessoal de gravadora sabia gravar samba, MPB e tal, não tinha problema de guitarra. Entendeu? Era violão. Era novo para eles. Era novo, um modelo novo, né? Demorou até começar a sair um disco bom mesmo, assim, de rock aqui no Brasil. Você acha que o brasileiro sabe gravar disco de rock? Hoje em dia tá bem melhor, tá muito mais próximo, tem gente que sabe. Mas era um problema, assim, era um problema grave, porque era cheio de picuinhas, não, essa guitarra não vai tocar na rádio, sabe? E além dos problemas que a gente não podia opinar. Não, no estúdio eu tenho que botar mais agudo, porque na hora que fizer o disco vai cortar agudo. Você fala, ok, entendeu? Você não sabe como é que vai ser aquilo, né? Não, aquelas 3 mentiras, no mix a gente arruma, entendeu? Então, várias coisas que a gente não sabia, que a gente ouvia na hora e falava, tá bom. Ou pelo contrário, ouvia no estúdio, ajeitava o amplificador, tocava, tá legal. Na hora que gravava não estava igual. Eu falava, não, mas tem uma limitação da fita, assim, ok, entendeu? E depois falando, não tem limitação nenhuma, dá para gravar. Mas realmente tem que ser diferente. Não é a mesma coisa que tocar ao vivo. A captação. Pegada é outra. É outra coisa. Outro universo. Mas tem jeito de ficar. Você quer pesado, dá para ficar pesado. Só que a gente não sabe. Nem a gente sabia, nem o produtor sabia. Era aquela coisa, né? Tinha exigência da gravadora, tinha exigência da rádio. Sim. Enfim, a gente. Os fatores não controláveis, né? Eram coisas que a gente não controlava. Quando você sai do single Inútil e aí vai para o primeiro álbum, né? Que isso primeiro teve outro single antes. Teve um outro Eu Me Amo e Rebelde Sem Causa. Muito obrigado, corrigir.
Nós Vamos Invadir Sua Praia vem em 83. 85. Sim. Esse disco, cara, assim, vocês tiveram ali, depois que terminou tudo, eu falei, puta, fechou a gravação, galera, vem ouvir, vocês pararam, ficou bom pra caramba, teve isso? Teve isso, não só da gente, como do pessoal da gravadora, rádio, naquela época eles faziam assim, tinha uma audição que ia o pessoal da gravadora, divulgador também é da gravadora, né? Às vezes ia alguém de rádio, jornal, todo mundo ouvia, entendeu? Meio para escolher, essa música vai para rádio, essa aqui vai primeiro, essa vai segundo e tal, né? E daí a gente falou, pô, isso ficou bom, né? Eu me lembro do Marcelo Fromer, chegou para mim e falou, meu, que disco que vocês fizeram, né? Muito bom e tal. Ali tudo foi hit, né? E a maneira como foi escolhido o repertório, porque no começo a gente não tinha nenhuma preocupação, sabe? Será que vai estourar, será que não vai? Porque tudo era lucro, a gente não tinha nada, se a gente gravar um compacto é lucro, entendeu? Então se gravar 2 compactos, melhor. Gravar um long play... Então a pretensão continuava baixa. Continuava baixa. Você não tinha expectativa do que seria isso? Não tinha. A gente tinha expectativa assim, deve agradar, porque a gente já estava fazendo show, a gente sabia que a gente tinha um público grande e tal, né? Mas a gente ia fazendo as músicas conforme pintava uma ideia, tal. Não tinha uma pressão de rádio, de sucesso, de gravador, não tinha pressão nenhuma. A pressão era nós, né? Vamos dizer, olha, eu fiz essa música, vê se o Maurício gosta, vê se o Leospa gosta, tal, né? Tocava. Era democrático isso? Era democrático? Assim, as composições eu vi, ele tem você, o Serginho, no disco, também compõe. O Serginho entrou só no segundo disco. Ele também compõe, o Maurício compunha um pouco, o Leospa compunha um pouco, mas a maior parte era eu que fazia, né? E a gente foi nesse show no Rádio Clube, que era uma danceteria aqui em São Paulo, e nós... Era legal demais aquilo, né? É um espaço muito legal. E a gente fez uma eleição das músicas melhores. Então o pessoal realmente escolheu o que eles gostavam mais, quer dizer, né, era já um greatest hits logo de cara, né? Mas fora as que eles escolheram, tinha 3 músicas novas, que eram Ciúme, que foi o carro-chefe, Nós Vamos Invadir Sua Praia, que foi o nome do disco, e uma outra que não tocou tanto, que era Se Você Sabia. Mas, enfim, já tinha Zoraide, Marilu, Independente Futebol Clube, que foi gravado ao vivo lá, Rebelde Sem Causa, Eu Me Amo, tal, nessa música. Cara, nessa altura, assim, você já tinha a sacada que se olhar e falou, nós somos os caras, olha o sucesso que está vivendo. Tinha isso, assim? Não tinha? É porque a gente achava muito engraçado, porque a gente sempre foi debochado. E a gente falava, olha as merda que a gente faz e tá dando certo, entendeu? Essa era a postura. Era mais assim. Até você começar a ver, não, realmente eu fiz umas coisas muito boas e tal, demorou um tempinho, entendeu? Então a gente ia mas da mesma forma, todo mundo gostava daquele jeito nosso, despretensioso e debochado. Então a gente ia na rádio, falava um monte de besteira, todo mundo, saía na TV, eles não seguem o padrão, eles fazem diferente, tá? Demais. Chacrinha adorava, entendeu? A gente ia lá. Perguntar dos programas auditório, então me permita te interromper. Faz falta hoje? Você sente falta? Faz falta para música, né? De uma forma geral, Chacrinha, Hebe, Perdidos na Noite, todos, Bolinha. E ainda tinha uns assim que não eram muito grandes, mas todos os canais tinham. Tinha programa de palhaço, tinha... Qual era ele? Não era o Mandeco Pipoca, cara? Mandeco Pipoca, isso. Tinha o... não sei o que, Barros, também... Barros de Alencar. Barros de Alencar. Ele foi um grande radialista, esse cara. Pois é. E a gente ia em tudo quanto era lugar. A gente não... Primeiro que a gente não sabia o que era bom, o que era ruim. Nem a gente fazia essa distinção, entendeu? O pessoal da gravadora falava, vamos levar vocês na rádio AM agora, porque a AM é o que pega povão e tal. Vocês vão falar com o... Também um que morreu recentemente, esqueci o nome dele agora, mas esse a gente não conhecia, não ouvia a AM. Esse cara é um Soquê Barbosa também. Paulo Barbosa. Paulo Barbosa, Pô, esse é o fodão do negócio aqui. Ok, eu sou Paulo Barbosa, como é que vai? Tá, né? Vamos ver o Faustão. Pô, o Faustão, ele era o programa dele, Perdidos na Noite, era no rádio, mas era num teatrinho, lá na Rua Apa.
era no finzinho da Angélica ali, então era de rádio, mas tinha uma plateiazinha. E foi engraçado que nós fomos a primeira vez lá e a divulgadora não levou o compacto. E daí ele falou, eles vão fazer um playback, que a gente fazia um playback para a plateia e tal. Aí ele, mas não tem o disco, né? Não, então eles vão fazer playback de outra música. Então, aquele Johnny Black era o cara da rádio e tal. Então, tudo pra gente era aventura, era novidade, era, sabe, brincadeira também. A gente não se considerava mais nem menos que ninguém, a gente ia e levava na farra tudo, né? Tem uma passagem dos Beatles, cara, na biografia dos Beatles, que falam assim, eles contam que, se não me falha a memória, eles estavam em Paris, já assim no começo do sucesso, aquela coisa estourando, e que eles gastavam assim, muita grana com bobagem, que era aquela coisa daquela demanda reprimida, né? Puta, agora eu tenho grana, vou comprar. Vocês tiveram essa fase, cara? Veio grana, vocês viram a cor da grana? Eu sempre fui muito, eu pensava sempre que a coisa ia durar pouco, pensava que ia durar uns 5 anos, pelo que eu via, pelo que eu observava das outras bandas. Na verdade o auge foi mais ou menos por isso mesmo, 5 anos. Só que teve, até hoje a gente vive disso e tal. Mas tem, comprar videogame, comprar, parar um posto, comprar umas porcarias, sabe? Era gostoso, vou gastar essa grana porque tá chegando mais, né? Isso, mas eu, na verdade, eu tive sempre essa consciência, olha, isso não vai durar muito, então eu guardei, comprei essa casa, né, eu moro hoje em dia, foi já naquela época lá, e compramos primeiro um carro, fomos 4 juntos, uma concessionária, compramos um carro, foi legal. Muito legal. Roger, nessa época, cara, assim, havia alguma ciumeira, vocês estavam por cima pra caramba. Eu vi o Edgar Escanduva falar que dos paulistas, vocês foram os primeiros a despontar Brasil. Invadir a praia. O fato de estar saindo uma banda com essa projeção de São Paulo e não ser a Rede Globo, sabe assim, no espaço da tutela da Globo no Rio de Janeiro, pintava algum ciúme? Sentia uma ciumeira meio que... Era capaz que tivesse mais do jornalismo do que das bandas. No começo a relação com todos era muito boa. A gente, quando conhecia outras bandas, vinha para cá, os Paralamas, o Léo Jaime. O Léo Jaime chegou, eu falei de vocês para o pessoal do Odeon, sabe? Tinha essa vontade de todo mundo se ajudar. Não tinha, o espaço parece que era amplo, quer dizer, era amplo, não era de ninguém o espaço. Então a gente achava legal, ia dar uma entrevista e falava do outro e tal, né? Eu nunca senti, sabe? E a gente pecou muito até por ser assim tão porra louca, vamos dizer. A gente falava o que a gente achava e tal. Aí, uma vez com o Sempre Livre, falando, essa banda é armação, não sei o quê. Daí o Sempre Livre se encontra no outro programa, vocês falaram isso, entendeu? O que vocês falam tem peso. Também, né? Tinha um dedo maldoso de uma imprensa também que apresentava. A imprensa fazia isso, não sei quem falou isso de vocês. Então, não sei o quê. Mas isso já foi numa segunda fase, entendeu? Na primeira fase, a gente ia ver os shows uns do outro, frequentemente subia no palco, dava uma cancha, e gostava mesmo, entendeu? A gente achava legal, vamos ver o que Titãs estão fazendo, legal, conheci a banda nova, tá fazendo isso, assim, assado e tal, né? Então tinha essa camaradagem no começo, não tinha ciumeira não. Depois, a gente fez o Nós Vamos Invadir Sua Praia, pusemos o nome no disco, a gente pensou, será que os cariocas vão entender a piada, vão ficar chateados, mas a gente resolveu arriscar e foi tão bem que muita gente acha que a gente é carioca até hoje. Bom, o Lobão tá ali, né? Ele teve uma participação. O Lobão, a gente chamou o Lobão para ser o carioca. Originalmente o Rich, que era inglês, Léo Jaime, que é goiano, entendeu? A gente ia chamar o Cazuza também, ele não podia, estava perdido naquele dia. Acabou, o Léo Jaime levou o Abreu dos Miquinhos, que ficou lá no lugar e tal, mas a ideia era essa, pessoas que também teriam, de certa forma, invadido a praia e um carioca também para estar lá, né? Mas tinha essa coisa de convidar, vamos aí, escuta aí. Inclusive essa maldade de estúdio, assim, maldade entre aspas, a gente levava nós, Legião Urbana, Traje, todo mundo, as demos que a gente fazia em casa, a música que eu fiz, tal, legal, não sei o quê. E teve até uma curiosidade, quando o
João Baroni me mostrou a música Óculos. Eu falei, pô, que engraçado, porque eu uso óculos também. E eu estava fazendo uma música parecida, entendeu? Claro que eu tive que abortar a ideia, né? Mas quando a gente entrou já com Liminha, aí a gente, vem escutar aqui, o Liminha cortava mesmo, não é para mostrar. Aí já começou a ficar aquela coisa profissional, sabe? Que agora é segredo de companhia, tal, alguma coisa que a gente não tinha, a gente tocava música, né? Cara, você acha que volta isso um dia? Assim, eu não sei se eu olhar para o saudosismo. De certa forma foi a Jovem Guarda, né? Jovem Guarda, que a gente era super fã, e a gente, todos nós, vivemos aquela fase, e mais tarde fizemos essa fase, entendeu? Foi depois de uma época em que o rock tinha virado quase jazz ou música clássica, todo mundo tinha que ser virtuoso para tocar, só tocava MPB no rádio ou discoteca, e a gente começou a fazer as músicas que a gente gostava de ouvir, né? Foi meio... Tinha uma crise nas gravadoras, a Warner inclusive estava quase falida, porque custava muito caro. Isso em 80, 81. Já tinha os sinais da falência ali? Já? Porque saía muito caro gravar um disco num medalhão, sabe? Tinha que contratar orquestra, tinha que contratar às vezes compositor, o cara quer gravar em Los Angeles, sabe? É isso, é aquilo e tal. E a gente era de graça, a gente estava quase que pagando para gravar, né? Então a gente foi muito bem para todas as gravadoras, quando estourou todo mundo correu atrás, foi aquilo. Rodou, funcionou, o público estava afim de ouvir aquilo e tal. Então é bem capaz que as pessoas que eram crianças em 81, mais tarde queiram fazer isso também, né? Em 81, eu tenho a 85. impressão, cara, que o modelo digital da música hoje, a forma de distribuição da música, ela eliminou algumas etapas, né? Hoje assim, a coisa ficou muito mais em tribos eletrônicas e digitais do que você, por exemplo, a gente se encontrava na porta do Rádio Clube, você viu os Titãs ali, eu vi Paralamas pós-Rock in Rio, em cima do palco, o Herbert era casado com a Paula Toller, então você parece que vivia ali, né, ficava orbitando aquele cenário que hoje me parece muito mais difícil de ser construído, é a impressão que eu tenho. Porque mudou muito desde dos anos 90 aqui no Brasil com a MTV, a imagem começou a ser mais importante, antes não tinha imagem, a gente cresceu, você também, a gente ouvia as bandas, a gente não sabia nem que cara elas tinham. Sim. A gente ouvia só tinha essa capa do disco, né? Você tinha que comprar o disco, inclusive, então era um investimento que você tinha que fazer. Você tinha que ouvir aquele disco algumas vezes e, né, agora entendi, estou gostando disso e tal. Não era uma música, né? Você tinha que fazer um investimento. E com as gravadoras era a mesma coisa, eles tinham que fazer um investimento num artista. E ao mesmo tempo eu fazia uma curadoria, né? Não, isso aqui é porcaria, esse aqui é capaz de dar certo, esse aqui não e tal. Ou então esse aqui é mais ou menos, mas se der uma garibada e vai e tal. E hoje em dia não tem, o cara faz uma porcaria mesmo, já vem com a base pronta atrás, ele grava a voz e lança no YouTube e acabou, tá? Se tiver o público dele, né? E hoje tem jabá de internet. Né? Você compra seguidor, compra view, tem um jabá escroto nas rádios que eu pago para você não tocar aquele outro meu concorrente. O negócio virou um negócio redundante, mas o que era arte, né? O cara é artista, virou, não, eu faço qualquer negócio para vender, o cara... Pô, se hoje é lambada, amanhã é sertanejo, eu gravo. Você vê os discos que saem hoje em dia, o cara bota todo mundo no mesmo disco, né? Vai funk, sertanejo, todo mundo, quem é que está fazendo sucesso, venham todos aqui, vamos lançar isso. Perde identidade, né? Uma curiosidade que eu tenho, nessa época, Roger, você conseguiu contabilizar quantos shows vocês fizeram? Você sabia? Você tinha uma estimativa de falar assim, pô, fazendo um por dia? Até hoje eu gostaria de saber, mas a gente fazia... bom, no começo não era muito, né? Fazia, sei lá, 4 por mês, sei lá, normalmente era isso antes do primeiro estourar o disco. Quando a gente começou, Depois de ter o disco, que a gente conseguiu empresário e tal, que era o Kaká,
Daí a gente começou a fazer uma média de 16 shows por mês, porque eu cortava, dava para fazer todo mês, todos os dias. Mas eu falava, não, a gente não aguenta, entendeu? Minha voz não aguenta, é cansativo. Você tem algum cuidado com a voz? Na época eu tomava esse cuidado, mas não tomava cuidado, por exemplo, eu fumava, né? Não bebia, mas eu fumava, saía no gelado, aquelas coisas, né? Hoje em dia também não tomo muito cuidado. Você canta em 440 ainda? Hã? Você canta em 440 ainda? Canto. Não quis baixar meio tom? Não. Tem músicas que a gente evita de cantar, canta às vezes só, e fica um pouco alto. Eu me amo e tal. Ou dependendo da hora do show, entendeu? Se a voz está mais descansada, põe aquela mais difícil no começo. Ou está mais aquecida, de repente, você isso também. melhor, né? Então tem horas melhores, mas eu continuo cantando 440. Mas tomava cuidado com a saúde, assim, esse tipo de... que o pessoal faz hoje em dia, a gente nunca fez. Faz 30 shows por mês, ou 45, faz 2 num dia. A grana não seduziu a ponto de falar, vamos passar o rolo, vamos ganhar mesmo, porque a gente está por cima. A gente evitou, a gente recusou algumas ofertas, inclusive que a gente achava que ia avacalhar, tipo, vamos fazer figurinha do traje, vamos fazer bonequinho do traje. A gente falava, não vamos, entendeu? Porque... desgastaria de alguma forma. A gente achava que não tinha a ver com rock e tal. A gente era muito idealista e até meio ingênuo, assim, no começo, de querer aquele sonho mesmo, sabe? Até depois de alguns anos eu entendi melhor a frase do John Lennon, o sonho acabou, porque você começa a perceber que você está no meio de uma indústria, que aquela pessoa que você achava que era sua amiga enquanto você estava dando dinheiro, entendeu? A gente, na verdade, nunca deu prejuízo para a gravadora, mas depois de um tempo você dá trabalho, vamos dizer. Não, eu quero gravar, mas aí, sabe, quero tal estúdio, quero não sei o quê, sai fora. Fica caro, né? Começa a ficar caro, a cabeça fica cara. Né? O primeiro disco, a gente gravou, não porque a gente pediu, gravamos no Rio de Janeiro, nas Nuvens, que era um estúdio novinho, do Liminha, Gilberto Gil e do André Migani. Então eles queriam gravar, sei lá, tranquilo. Vamos lá, ficamos em hotel, que eles pagaram 2 meses de hotel, tinha um carro alugado, 2 carros, aliás, um para cada 2.